Fala galerinha, está no ar mais um programa do MGB Podcast. Agradecimento especial para Croma Blindagens, RealsBet e nosso novo parceiro Gran Brasil, aqui com o nosso capacete de decoração. E hoje estamos recebendo o Gabriel Gomes, piloto aí multicampeão nas categorias de base, foi vice-campeão europeu de kart, agora vice-campeão na Fórmula 4 italiana e europeia. O cara tá voando e tá batendo na porta aí da freca e torcer aí, acho que vai dar certo, hein? Vamos ter mais brasileiro voando. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado a todos aí do Motor Grid. É uma honra estar aqui novamente, depois de 2 anos aqui de novo. Isso aí. É muito bom bater um papo aqui com vocês e sempre acompanhando de casa. É muito bom estar aqui presente também. Gabriel, fala pra gente, o que mudou na sua vida profissional de quando você veio pra cá pra agora? Cara, eu acho que foi assim um salto muito grande. Posso falar que o podcast me deu sorte, pelo menos. Boa, que bom. Porque já estava muito bem na minha carreira no kart, né? A gente tinha feito ótimas temporadas no kart, mas eu sempre com uma dificuldade financeira, acabou que o kart era o que eu achava que ia ser para mim naquele momento, é que eu estava já sendo um piloto profissional de kart, ficaria naquilo ali. Mas acabou que eu vim aqui no final de 2023 e para começo de 2024 tive a oportunidade de começar a correr de Fórmula 4, fazer minha estreia nos monopostos. Então foi um grande passo assim, na minha carreira. Acho que foi o maior passo que eu tive. Tive um primeiro ano, 2024, um pouco mais difícil, vamos dizer, mas com certeza um ano de estreia, um ano de aprendizado. Era onde uma equipe estava acabando de começar na Fórmula 4, a equipe do goleiro de futebol, Thibaut Courtois. Ele estava abrindo uma equipe, então com alto investimento, tudo, mas tudo do novo. Eles precisavam de um piloto novo também para crescer junto com a equipe e eles acabaram me chamando. Foi uma ótima oportunidade para mim, porque com certeza sem essa oportunidade eu não poderia começar nos Fórmulas, então foi muito bom. Foi um ótimo primeiro ano em 2024, aprendendo muito. Ainda continuei fazendo umas corridas de kart ainda. Dentro desse período consegui ser vice-campeão europeu de kart novamente. E daí fiz essa minha primeira temporada, marquei um pódio ainda, bons pontos na temporada de aprendizado. E para esse ano a gente conseguiu uma boa oportunidade de uma equipe de ponta na Fórmula 4 italiana, que era a US Racing, que é uma equipe que nos últimos anos eles vêm sempre disputando na frente, junto com a Prema, que vamos dizer que é a equipe que você vai sempre contra, tentando bater na Fórmula 4 ou na Freca, e todas as outras categorias eles são sempre muito bem. E acabou que a gente a gente foi os únicos durante o ano que a gente conseguiu bater de frente com ele disputando. Foi uma ótima temporada para mim. Disputando o campeonato mais difícil de Fórmula 4 do mundo, que a gente chama de campeonato da Fórmula 4 italiano, mas vamos dizer o campeonato mundial. Porque são 45 carros, os melhores de todo mundo da Fórmula 4 vão correr lá. E foi um ótimo ano. A gente conseguiu fechar o ano com o título da Winter Series, que é o campeonato de preparação para o ano de 4 etapas. Depois vice-campeão da Fórmula 4 italiana e da Fórmula 4 europeia, que são as duas que a gente vai correndo durante o ano. Legal. Então foi um ótimo ano, assim. Eu acredito que foi um bom passo na minha carreira, podendo demonstrar agora nos Fórmulas que também tem a capacidade, que pode ser muito rápido. E agora, final do ano, acabando esse campeonato, depois de 2 anos de Fórmula 4, a nossa ideia é dar o pulo para frente, testando já na próxima categoria, que seria a Freca, que ano que vem que seria a nova Frec, que sai a Alpine e entra o regulamento FIA. E a gente fez 2 treinos coletivos já no final do ano. Minha primeira vez no carro em Monza foi ótima, assim, com a equipe Art Grand Prix, uma boa equipe no campeonato. E no primeiro treino coletivo oficial do campeonato, depois de 2 dias eu consegui liderar os treinos, foi o mais rápido da categoria. Então acredito que pela primeira vez no carro tenha sido bons resultados. Depois a gente fez Spa também, foi muito bem, acho que fiquei no top 5 sempre durante os 2 dias de treino. Então agora a gente está aí numa pequena ansiedade pro ano que vem, tentando acertar tudo, a questão dos patrocínios, tudo. Com a equipe acredito que a gente já tem bem acertado que a gente pode conseguir tudo, mas agora é aquela busca de sempre, que o brasileiro nunca desiste, é sempre difícil pra gente, mas a gente está tentando correr tudo certinho atrás do patrocínio para conseguir fechar. Legal. E para quem não entende, a gente tem muitos espectadores do mundo automotivo, alguns do mundo automobilístico. Qual é a diferença de uma Fórmula 4 para uma Freca?
Eu acho que a maior diferença é, claro, a primeira coisa, a potência. A gente tem um salto de, acho que, mais de 100 cavalos aí, vem do motor de 170, 160, 170 cavalos na Fórmula 4, para um carro da Freca que pesa praticamente a mesma coisa, talvez um pouco a mais, e com mais de 100 cavalos a mais. Então já é um bom salto de potência, e mais ainda que o carro é um pouco maior e tem muito mais downforce, que seria a aerodinâmica. Então o que mais muda, vamos dizer assim, é a velocidade de curva, eu acredito mesmo. Por exemplo, a velocidade final, que vou te falar em Monza, assim, foi a última etapa do campeonato da Fórmula 4, foi logo antes de eu começar esse treino oficial do coletivo da Freca. A gente dá praticamente, acho que são 6 km por hora no final da reta, a diferença. São 250 com um e 250 alto com o outro. Então não é tanto uma diferença de velocidade final na reta, mas a potência que o carro te dá saindo das curvas e ainda mais a velocidade que você tem por conta do downforce e da aerodinâmica é a maior diferença. Em Monza, assim, eu acabei a corrida no domingo e na terça-feira estava começando os treinos coletivos e uma pista grande já, com bastante curvas rápidas, a gente teve uma diferença de 8 segundos no tempo de volta. Caramba. Então acredito que já é um grande passo assim, para o piloto, já sente Sim, bastante. com certeza, com certeza. E para quem não te conhece, quando que você percebeu que o kart não era só uma brincadeira e ia virar aí sua profissão? Eu acho que muito cedo, assim, eu comecei a treinar com uns 3 anos de idade já. Comecei a preparar. Meu pai era piloto, não tão profissional, mas ele corria de carro no sul do Brasil. Eu sou de Florianópolis, então ele corria lá de carro e eu estava sempre envolvido, sempre tentando muito querer começar. E depois disso, com 5 para 6 anos, eu comecei a correr, fazer as corridas profissionais. E a gente viu já, eu acho que muito cedo, que daria certo, que eu poderia ter um futuro. Comecei, acho que já no meu segundo ano de corrida, a ter bons resultados já, disputando os campeonatos nacionais de kart aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil, disputando já na frente. E eu acredito que realmente quando eu vi que minha vida fez uma mudança foi quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. E em 2016 foi quando eu me mudei de Florianópolis para São Paulo, abandonando, vamos dizer, a raiz da família, tudo justamente para isso, para estar presente em todas as corridas, que acho que o pessoal não sabe tanto, mas o kartismo nacional brasileiro é muito forte em São Paulo. Sim. Então é muito difícil você ser de outro lugar e você tem que viajar sempre para as corridas em São Paulo. Então acredito que foi quando eu, com meu pai e minha mãe, a gente se mudou os três para São Paulo. Ali foi quando eu acho que deu um clique, a gente viu, realmente isso vai ser o que ele vai tentar para a vida mesmo. Legal, cara, que legal. E como é que foi essa adaptação do kart para os carros aí de corrida, os Fórmula? Como é que foi? Cara, foi sinceramente bem difícil, assim. Eu acredito que é muito quando você tem a sua, isso eu falo para qualquer piloto que está começando, quando você tem a sua velocidade natural, você vai sempre ser rápido. Então eu acredito que isso vai te custar, claro, porque é muito diferente, o tamanho principalmente é muito diferente, tudo, mas eu acredito que você sempre vai ter uma boa velocidade. Porém, é muito detalhe, acredito, no Fórmula. Você passa a ter que cuidar de muita coisa. Gerenciamento de pneu, gerenciamento de freio, saber... Muda muito como você aplica o freio em um tipo de curva ou como você aplica o freio em outro tipo de curva. Então, acredito que esses detalhes foi o que mais me... Não me fez sofrer, mas o que mais me custou um pouco aprender. Eu acho que na minha primeira temporada, na minha primeira metade da temporada, foi isso que eu costumei... que eu demorei um pouco para pegar, porque acredito que no kart, já depois de tantos anos fazendo, vinha muito natural. E eu passando pro Fórmula, eu tinha que pensar muito no que eu tinha que fazer. Então, para entender um pouco como usar o freio, como usar o acelerador em cada tipo de curva, entender o tamanho do carro. Se pensou, você perdeu tempo, né? Exatamente. E no automobilismo você tem que ser o mais natural possível. Então, até eu acostumar bem e ter ele tão natural, eu acho que foi o que me custou um pouco mais. Ah, com certeza, cara. O automobilismo é muito mais instinto do que... Tanto que muita gente fala que depois de um acidente muito forte, se o piloto não pegar trauma, ele fica mais rápido. Exatamente. Até comigo, eu lembro que aconteceu isso comigo em 2013, quando eu estava no começo do kart ainda. Eu tive um acidente e eu quebrei meu braço.
ainda era muito novo, tinha 6 anos de idade quando isso aconteceu, e quebrei meu braço. E automaticamente ainda com... A gente não sabia porque tinha sido uma batida não tão forte, então eu sentia uma dor, mas não sabia. Mas automaticamente naquele mesmo momento voltei para a pista e eu fiz mais 2 treinos porque o medo era isso, eu pegar o trauma e caramba, depois não volta mais ao normal. E mais, como você falou, você volta a andar e para não ter esse trauma. Tanto que eu tive um acidente outra vez em 2022, quando eu me machuquei, quebrei 2 dedos, mas acho que graças a isso, a primeira vez eu não tive nenhum problema depois para voltar já ao Boa. normal. E tem piloto que já sofre acidente e já pensa, fala, e se... Exato, eu acho que isso que você falou, o IC é muito perigoso nesse nosso meio. Se a gente começa a pensar muito, fazer muita pergunta para a cabeça, eu acho que acaba que você tá gastando muito tempo pensando em problemas e não em o que você vai estar fazendo. E é sempre, eu acho que pior. Quanto mais você tá pensando, você vai ficando mais lento. Deixa para pensar nos treinos do e se eu entrar nessa curva assim, e se, Exato. para ir ser Para na hora do incisivo. vamos ver e sem pensar. Exatamente. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na F4 italiana? Cara, eu acredito que a primeira coisa é a competitividade e a quantidade de carros num grid. É um pouco estranho, assim, as pessoas... É difícil entender você ter 45 carros de Fórmula numa mesma corrida. É realmente muito carro e como tem tanta gente no grid, acaba que, por exemplo, 1/10 de segundo num quali, você pode ir de primeiro ou ir para sexto, sétimo. Então, e acredito que no Fórmula a classificação, o quali é muito, muito importante, Sim. porque como são carros maiores, é mais difícil de ultrapassar. Ainda tem a questão do downforce, que você, por exemplo, na Fórmula 4 não é como Fórmula 1 que você tem o DRS, então você não tem nenhuma ajuda para ultrapassar quando você está perto. Então é muito difícil você ultrapassar quando você vem de trás. Então o quali eu acho que é, vamos dizer, 80% de uma semana, Sim. de um final de semana de corrida. Então, ainda mais um grid de 45 carros, você tem que ser muito perfeito nesse quali para conseguir entregar o máximo Cara, possível. como é que é largar 45 carros? É É, é- meio se manter vivo nas primeiras curvas? eu acho que assim, quando você tá entre o... Aconteceu alguns problemas durante o ano quali que não foram tão bons e eu tive que largar um pouco mais de trás. Muda muito a corrida, mas quando você larga talvez entre os 5 primeiros assim, a sua corrida ainda tá um pouco calma. O meio é o problema, né? Mas eu acho que dos 5 primeiros para trás, acaba que, vamos dizer, do quinto ao 20º é um problema muito grande. E pensar que do Cara, é quinto ao muito 20º carro. é um problema, ainda tem mais 15 carros atrás. Porque se você for ver, forma um trânsito ali que o cara Muito, tem cara muito que já grande, larga já exato. freando, já tem que frear, porque Exato, não adianta querer então passar todo mundo que você não não cabe. pode fazer muito quando você tá atrás, você tem que... Então, quando Torcer você... pros erros da galera, o pessoal vai se Exatamente. matando e. Por exemplo, acho que foi na última etapa da 4 italiana esse ano em Misano, como era uma pista que não é a pista homologada da Fórmula 1, eles dividiram durante a semana, por ser 45 carros, eles dividiram a semana em heats, em corridas classificatórias, estilo kart, assim. Então eles não colocavam todo mundo junto na pista, porque o limite de uma pista não oficial de Fórmula 1 são 36 carros só. E quando a pista é oficial de Fórmula 1, da FIA homologada para Fórmula 1, ela tem limite até de 45. Então, então todas as corridas, a gente tinha 3 corridas classificatórias e a final. Essas 3 corridas classificatórias você somava pontos para a posição de largada para a final. Em uma delas, eu fiz a pole para todas, só que em uma delas tive um problema no carro e eu não consegui largar. Então eu fiz 0 pontos nessa corrida. As outras eu ganhei, mas mesmo assim eu larguei de nono na final. Por ter. E eu acabei querendo, por saber que eu era muito mais rápido, eu quis, vou forçar já na largada para tentar ir para frente. E acaba que não funciona ali naquele meio. Você tem que esperar um A pouco. largada é meio oportunidade de. Exatamente. Só usar as oportunidades que tem na sua frente, esperar um pouco a corrida alinhar e Tipo o cara atrás de você. Falou assim: o cara já deu brecha ali que você tentou fazer um monte de coisa Exatamente. e você ficou pra trás. Exatamente, eu fiquei para trás, porque eu tentei forçar uma ultrapassagem no cara da frente e acabou que. Sim, eu poderia ter feito isso se o cara tivesse sido completamente correto comigo, mas a gente sabe que tem o jogo sujo ali. Então ele pegou bem pesado comigo, eu acabei perdendo e já perdi outras 2 posições atrás. Então tem que pensar bastante nisso. Não, é verdade. E qual a diferença? Tudo bem, é como se fosse uma pré-temporada, o Winter Series,
mas como o F4 Inter Series, mesmo sendo entrasse uma pré-temporada, ela é levada assim a ferro e fogo de mudar uma equipe, de cara, tá tudo errado, precisamos mudar tudo, ou é só, não, calma, aqui é só um aquecimento? Sinceramente, eu acho que é, é sempre uma pré-temporada, claro, mas no final das contas é um campeonato, então você está correndo para ganhar. Eu tive sempre essa conversa com a minha equipe nesse começo do ano, porque foi a minha primeira vez correndo esse campeonato, um campeonato, vamos dizer assim, de pré-temporada no Fórmula. No outro ano não tive a oportunidade de correr. Então, e a conversa era sempre assim: a gente tem que entender que é uma pré-temporada, que a gente está aqui para testar muitas coisas, porque o mais importante para nós era, além de ganhar, era testar e desenvolver o carro para a temporada, ainda mais que da temporada passada da Fórmula 4 italiana para a temporada desse ano, eles mudaram o composto de pneu. Então essas 4 corridas da Winter Series foi muito para você entender como que ia funcionar, o setup do carro, tudo mais, como a equipe ia lidar com isso. E então, só que no final das contas a conversa é uma corrida, a gente quer ganhar. A gente não está aqui para aceitar perder, claro, a gente está aqui para desenvolver, mas a gente quer ganhar. Então, eu acho que foi bem legal, foi uma ótima oportunidade para mim para aprender muito. E, e você está fazendo uma pré-temporada sem estar só treinando, vamos dizer, tendo X testes de pré-temporada, você vai lá, treina em tal pista, tal pista, tal pista. Não, você está correndo mesmo. Então, eu acredito que você conhece muito Sim, mais seus adversários, você aprende muito mais, querendo ou não, tendo a sensação do final de semana de corrida. sim. E você sente pressão de ser visto como uma promessa, jovem, correndo na Europa, e se sente aonde que você sente mais, e se não sente, por que você acha que você não sente? Sinceramente, eu acho que não é uma pressão tão grande. Eu acho que, às vezes, um pouco fora da pista você sente essa pressão, sabe? É normal você ver pessoas falando de você e tal, falando que você pode ser uma futura promessa. Mas eu acho que mais do que pressão, quanto mais eu vejo isso, eu fico mais satisfeito pelo resultado que eu tô dando e é mais um incentivo para mim, demonstrando que, cara, que as pessoas estão vendo isso, estão vendo que está funcionando e eu quero continuar melhorando para demonstrar que eu sou capaz. Então Sim, eu acho que eu acabei, querendo ou não, acho que muito nesse último ano tentando mudar um pouco isso. Nunca tive tanto problema com pressão, mas eu acabei tentando evoluir isso na minha cabeça de que quanto mais gente tá olhando para mim, é mais motivo de eu estar me sentindo bem, incentivado, que é mais pessoa me incentivando a ir para frente. com Então certeza. acredito que isso me ajuda bastante. A gente, no Brasil, não tem muita transmissão de F4, freca, e a gente sabe que o piloto brasileiro tem que ir atrás de empresas brasileiras. Qual é o desafio e o que as empresas que te procuram para patrocinar buscam, sabendo que não existe esse apoio televisivo no Brasil? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, o que você falou. Acaba que, por exemplo, eu que estou vivendo já lá fora há 3 anos, esse foi meu quarto ano agora morando lá, quarto ano completo, vou fechar agora. Então são as pessoas lá mesmo tendo, claro, é sempre geralmente no YouTube, são poucos canais de TV que transmitem as corridas, geralmente só o canal italiano mesmo, mas as pessoas acompanham muito mais de todos os outros países, eles sabem o que está acontecendo, mas acaba que no Brasil, como a gente perdeu acho que um pouco dessa cultura, se não está na TV, as pessoas não assistem tanto. É um pouco mais difícil para as pessoas entender o quanto de importância tem isso. Então, querendo ou não, é um esporte muito caro. Ainda mais no euro, você estando lá fora, tudo, os preços são muito altos mesmo para você correr uma temporada de qualquer tipo de fórmula lá. Hoje em dia é muito caro. Então acredito que o que mais as empresas têm procurado saber e entender é o quão importante é e o quanto de retorno isso vai ter para eles. Se vai ter bastante gente olhando, vai ter bastante gente assistindo. Porque, querendo ou não, é importante para uma empresa ter isso, ter o retorno do piloto, o retorno de mídia, ter bastante gente procurando saber do piloto, porque, querendo ou não, a marca acaba sendo vinculada ao piloto. Sim. Então, então acho que isso é o que eles mais procuram entender, o quão é importante, porque as pessoas aqui no Brasil às vezes é um pouco difícil de entender que são os campeonatos mais importantes do mundo mesmo que a gente está competindo lá na Europa,
e tem tanta gente querendo estar nesse lugar. Sim. Então acho que isso é o maior detalhe que eles precisam entender. Existe alguma empresa que aposta no futuro? Tipo, cara, eu sei que aqui talvez eu não tenha o resultado de mídia que eu quero ter, que seria uma TV aberta, uma categoria com Instagram que bomba mais, não sei o quê, mas eu tô aqui te apoiando agora, mas eu quero te apoiar para ver se vai chegar longe, mas não esquecer de você. Existe isso? Eu acho que existe muito. Aconteceu, eu já vi muitas empresas nisso em histórias que a gente sabe de pilotos mais famosos que chegaram na Fórmula 1, porque eu acho que é o mais importante para uma empresa, é o que o próprio Senna já falava antigamente. Ele fala, não venha procurar a gente quando a gente já está na Fórmula 1. Procura os pilotos jovens e tentam trazer eles até aqui. Porque, primeira coisa, eu acho que para as empresas hoje em dia, quando é muito fácil eles... Claro, todo mundo quer estar na Fórmula 1 lá, porque com certeza a categoria mais importante do mundo é a que mais tem visibilidade. Mas o pessoal é muito mais caro, é muito mais difícil você conseguir ter o patrocínio de um piloto na Fórmula 1. Então eu acredito que tem mudado um pouco nos últimos tempos. Algumas empresas estão olhando para mudando esse pensamento, porque eu pego um piloto na Fórmula 4, eu pego um piloto na Freca, na Fórmula 3, eu faço um contrato com ele, por exemplo, se ele chegar na Fórmula 1, o patrocínio que me custaria 80 para patrocinar ele na Fórmula 1, como eu já ajudei ele em todos esses anos, vai me custar 20. Então eu acredito que isso é muito importante para as empresas, claro, porque vai continuar aparecendo lá e por um valor muito menor. Vai ter apostado nessa carreira, vai ser um pouco mais custoso apostando nessa carreira, mas no final das contas, se ele conseguir chegar lá, acredito que vai sair muito mais em conta para a empresa. Então eu vi casos disso, principalmente lá fora, eu já vi muito isso acontecer, e eu acho que é muito legal isso, se isso conseguir realmente pegar no Brasil e as empresas virem isso para os jovens pilotos. Eu também acho. Eu tenho até um caso aí que eu não vou falar o nome da empresa, mas gosto bastante deles, são os caras gente boa. Quando o Gabriel Bortoleto veio aqui, antes da Fórmula 2, eu falei pra esse cara, olha pra esse menino que ele vai pra Fórmula 1. E hoje o preço é 1. E se você apoiar ele agora, eu tenho certeza que pelo menos na pessoa física dele, nas redes sociais dele, em coisas que ele pode decidir, ele vai levar vocês até a Fórmula 1. Que agora ele tá precisando pra ir pra Fórmula 2. Ah, mas é muito arriscado. Eu falei, tudo é um risco. Ele também tá arriscando a vida dele e a família dele arriscando que ele podia estar cuidando dos negócios da família. Não, ele tá lá correndo. Todo mundo tá arriscando. E o maior risco é quem tá correndo que tá passando o tempo da vida dele e pronto. Não sei, não deu certo. Quando entrou na Fórmula 1, e aí? Falei, aí agora é vezes 10, filho, o valor. Claro, porque... Mas, falei, não, quem ajudou ele lá atrás, com certeza é outro preço. Agora, esquece. E ainda mais, eu acho que é questão de gratidão, né? É isso, às vezes você não vai ter o patrocínio no carro, porque a Fórmula 1 é muita questão Mas vai estar no Instagram do cara. Mas você vai estar 100% no Instagram do cara, a Fórmula 1 é muita mídia. Às vezes pode estar com a equipe e falar, deixa eu deixar no capacete aqui, no capacete, que me ajudou. Exato. Eu vi vários pilotos já que deixam sempre a marca que apoiou ele no capacete. E é isso que você falou, com certeza o preço vai ser muito maior quando eles quiserem tentar chegar, bater na sua porta só lá na Fórmula 1, do que ele estar fazendo a escadinha inteira junto com você. É isso aí, não, com certeza, cara. Eu acho que foi o que você falou, é gratidão. E conta pra gente como é que foi pilotar aí agora no final do ano na Freca. E como surgiu, antes de tudo, como surgiu essa oportunidade? Cara, foi assim, eu falo que a minha vida é muito sem... Eu não tenho noção do que vai acontecer no meu futuro. É tudo meio de última hora, assim. Caramba. Porque acho que mais por conta da questão financeira, que sempre foi a minha maior dificuldade nesse tempo, eu nunca consegui ter um planejamento tão a longo prazo, assim, saber o que eu vou fazer exatamente perfeito nos próximos anos. Eu, claro, tenho a projeção do que a gente quer fazer, mas a gente não sabe 100% se vai ser possível. Então, esse ano, quando começou as conversas com equipes de freca e tal, o meu foco maior era sempre... Vou focar em fazer essa temporada, fazer bem feito, porque eu acredito que é importante eu entregar um bom resultado, porque se eu começar a perder minha cabeça, começar a pensar só... vou pensar nessa equipe e tal, que essa equipe falou comigo, que esse patrocinador... Com certeza na pista a minha performance vai mudar um pouco, porque minha cabeça vai estar pensando fora também. Então eu tentei focar o máximo possível na minha temporada,
dentro da pista, usar a minha cabeça para aquilo, para tentar marcar o melhor resultado possível no meu ano. E daí a oportunidade apareceu, acho que 2 semanas antes. Foi entre a final da... Porque a gente tinha 2 campeonatos, que era a Fórmula 4 italiana e a Fórmula 4 europeia. Acabou a final da Fórmula 4 italiana em Misano. Eu tinha umas equipes que tinham conversado comigo, mas a gente não sabia se eu ia poder fazer o teste ou não. E acabou que na semana seguinte, o pessoal que era semana livre antes da final da Fórmula 4 europeia, o pessoal da Arte Grand Prix me chamaram, eles falaram, olha, a gente queria muito, a gente sabe os seus resultados, a gente queria ver se você estava disponível para fazer esse treino e tal, porque claro, para uma equipe é sempre importante, antes deles fazerem uma proposta para o piloto, uma proposta boa ou não para o piloto, eles precisam saber como você vai na pista. Então é muito fácil você ter resultados numa categoria anterior, mas às vezes acontece alguma coisa, o piloto não performa igual na próxima categoria. Então, ainda mais você tem experiência no carro e nada. Então foi meio de última hora, assim, eles me chamaram, a gente acordou tudo, fez esse acordo para esse treino. E logo depois da última etapa da Fórmula 4 europeia, a gente fez esse treino em Monza. E, cara, para mim foi uma oportunidade única, assim, ainda mais que eu acabei no domingo a corrida da Fórmula 4 e na terça-feira eu estava de novo no carro, mas dessa vez num carro 8 segundos mais rápido. Numa pista de 1 minuto e 50, 8 segundos é bastante coisa. Não é muita coisa. Bastante coisa. Às vezes você não sente tanto como ali dentro, porque acaba que eu acredito que mais nos 2 primeiros treinos assim, eu senti muita diferença da velocidade, mas acaba que depois vai pegando natural. Você vai entendendo a dificuldade, você vai mudando e vai ficando natural aquilo. E foi, graças a Deus, eu consegui pegar muito rápido. Já no primeiro dia eu tinha sido o terceiro geral e no segundo dia daí eu fui mais rápido dos testes. Então, mas foi muito legal, assim, eu tá na mesma pista que eu tinha acabado de fazer uma categoria, tá em outra categoria, foi divertido. E o carro ser mais rápido, não necessariamente ele é um carro mais fácil de andar, ou é um carro, ele é melhor de andar, ele é melhor para quem... Para quem sabe, eu acredito que é um carro até, como tem muito mais aerodinâmica, ele tem bastante aerodinâmica, mas ainda não tem uma aerodinâmica igual tem um Fórmula 3, que eu acho que você está chegando já no nível máximo das categorias de base. Entre o Fórmula 3 e o Fórmula 2 é muito parecido o downforce do carro. Mas, então, você tem um pouco menos, então você tem bastante downforce, mas você ainda tem que acreditar muito no carro. Sim. Então, não é um downforce que você se sente muito confortável, mas você, no fundo, você tem que fazer as curvas muito rápido. Isso é um problema, né? Você acreditar e confiar no carro. Exato, porque... E às vezes muitas curvas assim, você fazia ela um pouco mais lenta, mas você não sentia, o carro não fazia tão bem a curva. E você pensa, acho que eu tô fazendo, será que não tem que ser mais rápido? Exatamente, acho que eu tô fazendo muito rápido. A primeira coisa que vem na sua cabeça, quando você faz uma curva e você sente que você tá no limite, parece, tô muito rápido. Mas com aerodinâmica, você entendeu como usar a aerodinâmica, você pode fazer ela mais rápido ainda e mais fácil. Então, isso foi um pouquinho mais difícil de entender nesse carro, mas acabou que pegou rápido e foi mais gostoso de poder aprender. Que legal, cara. Teve um amigo nosso que começou a correr nos Ligier e ele falou, cara, eu saí de um GT3 para correr de Ligier e eu, cara, não entendia que você tem a velocidade certa para pegar o downforce. Se você entrar devagar demais, o carro não faz a curva. Se você entrar muito forte também, você entrou muito forte. Então você tem o gap certinho. Quando você pega a mão do carro, você começa a entender. Por exemplo, eu em Spa, foi o meu último teste com a Freca, foi em Spa. Aí antes de começar tudo, você tem todas as onboards, tudo que você analisa dos treinos passados, das corridas passadas. E daí você vê o pessoal fazendo a Yellow Rouge, a famosa Yellow Rouge, tranquilamente, acelerando tudo flare out e fácil. Eu saí do box na primeira volta, passei pela curva logo na saída do box, falei, caramba, mas acelerando tudo. Aí a gente faz o aquecimento do pneu, prepara para dar a primeira volta rápida. Na primeira volta rápida eu falei, não vou fazer acelerando tudo, um pouquinho com calma. Eu tiro o pé do acelerador, o meu carro já escapa um pouco de traseiro, eu falo, mas... Não dá pra fazer tudo. Não dá pra fazer acelerando tudo, é impossível. Aí tem sorte que a volta em Spa é muito longa, né? Então deu bastante tempo para eu pensar de novo quando tava chegando. Eu falei, não, mas se todo mundo faz acelerando tudo, eu vou fazer acelerando tudo também? Aí eu entrei acelerando tudo. E quando eu fiz acelerando tudo, eu falei, caramba, mas é muito mais fácil. Você vai pensar, será que o pneu tá quente? Tá quente? Exato, começa a passar muita coisa na sua cabeça. Será que eu tenho que entrar um pouco ali? É diferente? E daí é muito mais fácil. Porque você fazendo acelerando tudo, o carro não perde o downforce, que ele já vem na reta carregada traseira de downforce.
E foi muito fácil fazer, eu falei. E daí ali é um dos pontos que você entende muito como funciona o downforce. Eu falei, caramba, você tem que realmente entender como você... A que velocidade ele funciona para você É continuar usando engraçado, ele. né? Num Fórmula, o downforce é quanto você tá rápido, te dá mais downforce, joga mais pro chão. Num carro, num GT3, num GT4, às vezes o downforce é no freio, você É tem no que freio, jogar exatamente. peso. Eu acredito que no Fórmula 4, por exemplo, é um carro que não tem tanto força aerodinâmica, downforce. Foi a maior diferença, eu acho que do Fórmula 4 para o Freca foi a questão do freio. Porque o Fórmula 4 a gente usa muito o carro pelo freio. Quanto você usa o freio durante a curva, quanto você leva o freio, é o que mais muda o balanço do carro. E já daí, a partir do Freca, você tem que usar muito o downforce, a aerodinâmica. Então começa já a mudar bastante o estilo. E como é que é o uso de simulador? Ou você não usa muito? Eu Ou... acredito que vem um pouco mais de cada piloto. Eu sou um assim que eu não sou. Eu gosto muito de fazer simulador para as pistas que eu não conheço, porque eu acredito que o que mais me ajuda é conhecer a pista, é entender o que fazer, tudo. Mas eu acredito que eu não sei se é porque os simuladores ainda nas categorias de base não são tão reais. São bons, mas não são tão reais, eu acredito, como é a Fórmula 1. Algumas vezes que eu fazia demais, você acabava pegando uma mania do simulador e na pista não funcionava. Então eu acabei mudando para esse ano um pouco do meu pensamento nisso. Acredito que, claro, quando você chega nas categorias maiores, com simuladores muito profissionais, é muito mais fácil e muito importante você continuar nisso. Mas hoje em dia eu tenho usado o simulador mais para conhecer as pistas novas. Mas as pistas que eu já conheço, eu foco mais em assistir vídeo, aprender com telemetria, tudo. Eu acredito que isso tem feito mais efeito para mim. Show. Legal, legal. Não é? O que você acha que o Verstappen falou, quis dizer com... ou você concorda com ele, dele falar que o simulador, para ele, é mais importante que o kart? Eu concordo e discordo. Eu acredito que o que ele quis dizer foi a questão do... O simulador para te preparar dentro do Fórmula é mais importante do que o kart. Isso eu acredito que sim. É mesmo? É realmente mais importante. Só que a preparação de antes de você começar a correr de Fórmula, você precisa ter o kart, porque o kart é muito importante. Na minha opinião, assim, tudo bem, eu fiz muitos anos de kart e tudo, mas é muito importante para você aprender como correr, como pilotar, porque querendo ou não, é o mesmo sentido de pilotagem. Sim. Claro, tem o detalhe que vai mudar, é o que eu falei da questão do freio, como você usa o freio, como você usa a aerodinâmica, mas a questão da pilotagem natural vai ser sempre a mesma base. Por isso que você nunca vai ver um piloto que anda bem no Fórmula, um piloto que nunca fez nada no kart. Ainda mais lá na Europa, que a gente vê os campeonatos europeus, tudo muito disputado, campeonato mundial, são sempre os mesmos que andam na frente. Por exemplo, o pessoal que eu disputo hoje eu disputei a minha temporada de Fórmula 4, é o mesmo pessoal que eu disputei as minhas 2 temporadas no Campeonato Europeu e Campeonato Mundial de Kart. O pessoal da frente era exatamente os mesmos. Então eu acredito que antes de você começar no Fórmula é muito importante você ter uma boa base no kart. Legal. Mas depois que você já está no Fórmula, eu acredito que o kart é mais parte física do que você continuar aprendendo. Por exemplo, hoje eu uso o kart mais como físico, treino físico, e porque eu gosto muito. Porque eu sempre me divirto muito pilotando kart. Mas eu acredito que para o físico é muito importante você estar continuando andando de kart, porque é o que te prepara muito fisicamente. É questão pescoço, braço, velocidade, porque é tudo muito rápido no kart, se for comparar com o Fórmula. Então eu acredito que fisicamente é muito importante. Sim. Mas tecnicamente eu acho que depois que você está no Fórmula, o kart não é algo que vai te ajudar a continuar evoluindo mais. Sim. Não, legal. Eu acho que a parte do que ajuda, o simulador consegue ajudar mais que o kart, com certeza, é oportunidade e custo. Porque você bateu, você aperta o reset. Exatamente. Principalmente para quem está começando do zero mesmo, que é o cara que não tem noção de nada, ele começa a criar uma noção para entrar no kart com o mínimo já de ganhar um tempo de, sei lá, se o cara for toda semana, de um mês de noção básica. E eu acho que é até importante, assim, porque o simulador de kart, vamos dizer, até para quem vai começar no kart, o simulador de kart é muito ruim hoje em dia, a gente não tem um simulador bom. Mas você vê para onde você quer ir, eu quero andar de turismo. Exatamente, tá bom, você treina de turismo no simulador e depois você começar a andar de kart, você começa no kart a ter uma noção muito maior. Exatamente. Então acho que é muito importante você ter... eu quero andar de Fórmula. Pega um simulador de Fórmula, nem que seja um Fórmula melhor, pega um iRacing que tem um Fórmula
fala, tá bom, entra aqui no Fórmula, corre, ou pega um Fórmula antigão que já tem um negócio, enfim, que o coach do cara como vai ensinar melhor. Isso, mas o cara tem que, eu acho que Ele ganha um mês de aula do isso, kart, de noção. ele ganha uma experiência a mais já, para quando ele começar no kart ele já entender um pouco mais. Porque Exatamente. é difícil também se aprender bem rápido, então qualquer coisa que você tenha mais de auxílio. Não, e outra, no kart você tá lá depende de muita coisa, custo, tempo, puta, o cara tá chovendo, o cara, como é que eu vou ensinar? Comunicação, você tá no seu ar-condicionado na sua... O kart é muito difícil você ter comunicação, porque, por exemplo, você vai pra pista... Você pode estar até com um fone que o cara consegue falar. Eu como trabalho muito hoje que eu não corro mais de kart, mas eu ainda continuo trabalhando, fazendo coach para pilotos mais novos, tudo, ajudando eles no kart. É muito difícil você passar uma informação em tempo real, que no Fórmula é muito mais fácil, ou no simulador. São os dois que são muito mais... O simulador está no ar-condicionado, pode botar a caixa de som na sua cara e ouvir tudo. O cara tá te assistindo, por exemplo, eu tô da minha casa, você tá da sua casa E pilotando. o cara tá gravando, ele chega pra você, agora vamos mostrar aí. Exatamente. Tá vendo aqui, ó o que você tá fazendo, agora vê eu, agora não sei... Cara, no kart é muito fácil, e no kart demora muito isso. A gente faz, por exemplo, a gente vai com 2 karts pra pista, a gente faz pode isso... Pode ter GoPro, às vezes até baixar o vídeo, mas, até por exemplo, a gente faz uma sessão de 20 minutos, a gente tem que ficar meia hora parado analisando isso. A gente faz uma sessão de 20 minutos, tem que parar, ficar meia hora analisando isso. Imagina, no simulador você está fazendo ali, em tempo real eu tô te passando, ó, você está fazendo isso errado, porque eu tô te assistindo. Então isso eu acho muito, muito legal e muito rápido o aprendizado ali. Com certeza, com certeza. Você falou, né, do negócio de freio e tal, mas como que você consegue agora enumerar, ranquear as diferenças técnicas e de mentalidade da Freca para F4 que você correu agora? Eu acho que técnica, a maior diferença talvez não seja nem a questão do downforce, e sim a questão que o carro da Fórmula 4 não tem bloqueio diferencial, então é o diferencial único, e o carro da Freca tem. A partir da Freca todos os carros têm bloqueio diferencial. Então quando você usa o acelerador, você ajuda muito o carro a rotacionar, a fazer a curva. E no Fórmula 4 é mais o contrário. Você usa o acelerador e como não tem o bloqueio diferencial, ele não te ajuda a rotacionar e ele só te empurra mais para frente. Então, como a roda está te empurrando mais para frente, você não pode usar o acelerador tão cedo na curva que ele vai te empurrar para fora só. Então, você aprender isso, eu acho que foi o que me custou nas 2 primeiras sessões. Eu acho que foi isso o número 1, o mais difícil de entender, que você pode começar o acelerador muito antes para te ajudar a fazer a curva. E a questão do downforce, você entender o quanto você precisa carregar tanto no freio, numa freada ou downforce, para frente, ou no acelerador, para você carregar a traseira do carro downforce. E não só com o peso, porque no Fórmula 4 você usa um pouco disso, mas mais para jogar com o peso do carro. E no Freca você usa tanto com peso, mas quanto com downforce também, para carregar qual parte do carro você quer carregar mais com o downforce. Entendi. E pela experiência que você teve aí agora na Freca, quais são suas expectativas pro ano que vem? Cara, primeira coisa, eu espero que dê tudo certo pra gente fechar a temporada. Já deu, a gente tá dando sorte pra você, vamos dar de novo. Exatamente. Por isso que eu tenho que vir aqui sempre, porque... Isso aí. Não, a gente tá dando sorte para muitos pilotos. O Arthur Gama saiu daqui, venceu na Stock. Teve mais gente aí. Venceu. O Gabriel veio aqui 2 vezes, tá na Fórmula 1. Então com certeza dá certo. Eu acredito que vai ser um ano de bastante mudança na Freca, porque vai mudar o carro bastante pro ano que vem. Vai ser um carro um pouco mais rápido até, e com mais atualizações, mais modernidade, tudo, mais sensores, tudo. Então acredito que vai ficar um campeonato mais legal. E agora vai ser um campeonato 100% gestionado pela FIA, junto com a Federação Italiana, mas 100% da FIA. Antes era um campeonato oficial FIA, mas não organizado pela FIA. Então acredito que a categoria vai ficar muito legal para o ano que vem. Novos motores, tudo. Então eu acredito que vai ser um campeonato muito, muito forte. Ou um campeonato mais forte das categorias de base entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3. E eu acredito que a gente tem possibilidade muito se a gente conseguir fechar mesmo com a equipe que a gente está tentando, que foi a Arte, que a gente fez os treinos, a gente foi muito bem. Eles têm
Eles têm um ótimo retrospecto nesse campeonato. Eles perderam talvez um pouquinho nos últimos anos, mas eles têm voltado de novo. Eles foram os únicos no passado na Freca a ganhar sem ser a Prema. Então acredito que são uma equipe muito forte. Tiveram ótimos resultados já em Fórmula 3, Fórmula 2 também. Então com certeza são uma equipe muito, muito boa. Então acredito que agora é a gente conseguir fechar tudo e ano que vem vai ser um campeonato que muita gente da Fórmula 4 vai passar para a Freca, não vai ter tantos pilotos já dos outros anos. Então acredito que vai ser a disputa maior, vai ser com quem eu já corri no outro ano. Isso é bom. Então acredito que vai ser bom porque eu já tenho experiência com eles e bom porque são pilotos de alto nível, mas que a gente já se conhece muito, então sabe como jogar dentro da pista. Sim. Agora falando um pouco, tirando um pouco categorias e falando sobre seus pensamentos e você. Qual característica que você acha essencial para um jovem piloto? Eu acho que eu posso falar um pouco de mim também, que foi o que eu mais tive. Eu acho que você ter mais do que qualquer coisa, você precisa ter muito interesse. Muito interesse no que você está fazendo, em querer aprender, estando junto com a equipe. Eu, por exemplo, sou um cara que eu trabalho muito junto com a equipe em data, em vídeo, em ajudar no setup, a eles, porque é muito importante para a equipe. Depois de tantos anos nesse meio, eu acredito que eu entendi que é muito importante para uma equipe, o melhor feedback que você puder dar para eles, eles vão conseguir te dar o melhor carro possível, porque eles não estão dentro do carro para saber 100% do que está acontecendo. Então eles precisam de um feedback muito bom. E você estando ali junto com eles, o mais próximo possível, querendo aprender, querendo entender o que vai ser feito, querendo ajudar sempre nas escolhas, eu acho que é o melhor possível para você aprender e evoluir como piloto. Porque é impossível você querer dizer alguma coisa do carro, sendo que você nunca foi um cara prestando atenção, estando junto com a equipe, para entender o que faz o carro se isso acontecer, o que faz o carro se isso acontecer. E ser um piloto que só chega ali, senta e anda. Então acredito que com data, hoje em dia com telemetria, com vídeo e com todos os sensores que a gente tem para setup, tudo é muito importante você estar junto com a equipe para evoluir tanto como piloto e tanto como carro. Legal. Como você lida com o nervosismo? De errar ou ter resultado ruim, errou na pista, o resultado não está vindo. Como é que você lida com isso? Eu acredito que é sempre difícil para todo piloto. É impossível um piloto dizer e falar: eu não fico nervoso, eu não tenho esse problema. Todo mundo fica. O pessoal fala: o Hamilton tá cagando. Tá nada. Não tá. É só você ver. Ele só tá sendo experiente e não tá Exato, abrindo o jogo. Só você ver as entrevistas dele, já na voz dele, você vê a mudança. No rádio, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Não é que ele é inteligente o suficiente para falar: cara, eu tenho que arrumar patrocínio, eu tenho que ganhar dinheiro, minha profissão é essa, então eu não posso. Não pode começar a falar mal de tudo. Mas é muito importante, eu acho que hoje, muito o meu nervosismo, principalmente quando as coisas estão ruins, me ajuda a tentar dar a volta por cima para tentar melhorar. Eu acho que isso é muito importante. Você entender que, às vezes, você está tendo uma semana que está dando tudo errado, tudo não está funcionando. Você tem que parar um pouco e falar: pera, deixa eu parar, pensar um pouco, entender o que precisa melhorar. Para dar esse stop e essa volta por cima para melhorar, porque quando começa a acontecer várias coisas ruins, você ficar muito nervoso com situações de erro, tudo isso, e começa a acumular muito, você vai só piorando. Então eu acredito que cada erro, por exemplo, errei essa curva, passou já. Agora eu vou pensar em acertar as outras e não ficar repensando: se eu tivesse acertado aquilo, tudo. Isso eu deixo para pensar depois da corrida, para entender como é que foi o meu erro. Mas principalmente durante a corrida eu nunca penso sobre aquilo. Eu penso, tipo assim, errei, vou pensar o que eu tenho que fazer agora nas próximas para conseguir continuar evoluindo durante uma corrida. E não ficar repensando sobre esse erro, porque senão isso vai só te puxando cada vez mais para baixo e te deixando mais nervoso. Com certeza. Se você pensasse em voltar para o Brasil, qual categoria, duas categorias você pensaria em correr? Eu acho que com certeza a Stock, como a principal categoria, é a maior categoria do Brasil no momento. E acredito que a NASCAR Brasil está crescendo muito agora também, está sendo uma boa categoria, mas eu colocaria a minha prioridade na Stock, com certeza. Se eu precisasse voltar para o Brasil, eu correria na Stock. Eu poderia deixar também a Stock Light como uma segunda opção, porque às vezes você não consegue
voltar e entrar direto na estoque, você precisa ter um pouquinho mais na categoria de base para as equipes também te verem num carro de turismo e entender um pouco. Então acredito que eu deixaria essas duas como principal oportunidade de volta um dia. Qual foi o momento mais feliz que você teve nas pistas? Cara, eu acredito que mais feliz foi a mais feliz, acho que foi mais pela surpresa, foi quando eu tive a minha primeira pole position no Campeonato Mundial de Kart em 2021. Acredito que esse momento vai ficar sempre marcado para mim, porque eu tinha feito muito pouca experiência na Europa, tinha feito somente o Campeonato Mundial no ano anterior, em 2020, e depois voltei para a Europa para correr o Campeonato Mundial de 2021, tendo feito uma preparação, tendo feito a corrida de preparação e o Campeonato Mundial. E daí eu marquei a pole position nisso, num campeonato de 100 e poucos pilotos. É muito difícil você ver isso acontecer, alguém chegar assim com pouca experiência e fazer isso. Foi muito trabalho, foi muito difícil. No outro ano, com pouca experiência numa outra categoria, na categoria júnior, eu tinha sofrido muito. Então, nesse ano, 2021, foi quando a gente se preparou bem para correr esse campeonato mundial na categoria OK Sênior, e foi um momento muito legal, porque foi uma surpresa. Eu vou guardar. Eu acredito que desde lá foi quando eu tive a oportunidade de ir correr de kart na Europa depois. Então isso eu vou guardar para sempre no meu coração como um momento especial. Legal. Qual foi o momento mais triste ou de irritação que você teve nas pistas? Sem dúvidas, eu ainda vou falar do kart. Foi o Campeonato Mundial de 2023, porque eu acredito que todo piloto que correu de kart sempre tem o sonho de ser campeão mundial de kart. E eu tive isso nas minhas mãos. Hoje em dia a gente brinca entre os meus amigos próximos por 30 segundos, porque eu liderei o Campeonato Mundial por 30 segundos. Foi quando na corrida final eu larguei um pouco mais de trás, mas eu vinha com um ótimo ritmo, era disparado mais rápido da pista naquele dia. E fui para a liderança da corrida. Ainda faltava metade da corrida, claro, mas com o ritmo que eu tinha era... A gente sabe que era muito difícil você perder uma corrida quando você está tão rápido assim. A não ser que coisas ruins acontecem, como aconteceu, que o segundo colocado, quando ele viu que eu ultrapassei, vindo de tão longe, chegando tão rápido, ele tentou uma manobra que é muito arriscada e acabou que foi os dois para fora. E eu acabei batendo, liderando o Mundial de Kart. Então, isso foi um pouco uma dor no peito bem grande que hoje eu carrego como um aprendizado. Não aprendizado porque eu acho que não teve nada de culpado naquele momento, e sim foi a ocasião, a disputa e foi o acidente, mas sim porque não é isso, que não é um título de mundial que vai fazer mudar a sua carreira. E sim, acredito que você demonstrar que você está sempre na frente e tudo vai demonstrar muito mais coisa que isso. Como você descreve o seu estilo de pilotagem? Agressivo, estratégico ou equilibrado? Tem que ser um dos três. Só se for escolher um dos três. Eu acredito que mais estratégico, porque muito técnico. Eu acredito que eu querendo ou não, eu consigo pensar muito correndo. É claro, não penso em coisas ruins, mas estou sempre pensando muito o que eu vou fazer durante a corrida. E claro, eu não posso pensar no que eu vou fazer tanto na pilotagem, porque acaba isso que vai fazendo perder um pouco durante uma volta rápida, vamos dizer. Tem que ser muito no instinto, mas eu acredito que eu penso muito durante uma corrida, então eu acredito que mais estratégico, eu diria. Quem é seu maior ídolo no automobilismo? Acho que sem dúvidas de toda a história é Niki Lauda. Eu diria que eu tenho ele Um cara como... que você nem viu correr. Nunca vi correr, mas eu acredito que Você, pela história dele, pela história, e porque eu vejo ele muito como referência. É um cara que, como eu estava falando, a questão de entender muito da parte técnica, de estar trabalhando muito junto com a equipe. Depois ele trabalhou em várias equipes na Fórmula 1 depois. Eu acredito que não só pela pilotagem, mas como ele era como pessoa e piloto dentro e fora da pista. Acredito que eu me espelho sempre muito nele. Legal. E por fim, a sua opinião sobre a Fórmula 1 desse ano? O campeonato ficou equilibrado, né? Ele estava dá para ir para o Mundial de Construtores, com a McLaren aí, os pilotos bem. Acabou
os caras aí deixando eles, acho que duvidaram que o Verstappen ia encostar, então deixa os dois se resolverem entre eles, como Hamilton e Rosberg naquela época. Mas o Norris ainda foi campeão. O que para você foi determinante para ele ser campeão? E você mudaria alguma coisa no caminho lá na McLaren, tipo, cara, ganharam, mas tivesse talvez mais uma etapa e iam perder? Eu acho que é muito difícil, assim, para um chefe de equipe você entender qual piloto que eu tenho que priorizar. Porque, por exemplo, eu já ouvi muitas histórias de equipe falando, a Ferrari fazia muito isso antigamente, quando eles tinham vários pilotos fortes, né? Eles falavam que eles deixavam até X etapa do campeonato esse piloto os pilotos se decidirem entre eles, sem regra nenhuma da equipe, sem prioridade nenhuma da equipe, e o piloto que estivesse na frente do campeonato, se fosse por 1 ponto, se fosse por 2, ou se fosse por 50 pontos, ele seria a prioridade da equipe para ser campeão. Mas vamos dizer, se a McLaren tivesse feito isso na metade do ano, era o Piastri que tinha 30 pontos de vantagem para o Norris. E acabou que o Norris foi quem foi campeão. Então acho que é muito difícil para uma equipe entender isso. E querendo ou não, é muito bom você ter dois pilotos muito, muito rápidos, porque acaba que você pode muito trabalhar com os dois muito bem, mas numa corrida que um pode tirar muito ponto do outro é difícil, porque acho que ninguém esperava essa volta do Verstappen, essa volta por cima dele. Acredito que o trabalho que eles fizeram foi sensacional. E como muitas vezes ele falou, várias vezes eles mesmo assim não tinham ainda o carro mais rápido no final do ano. Várias etapas eles ainda não tinham o carro mais rápido, mas eles maximizaram sempre a performance. E eu acho que isso é muito importante. A McLaren deixou bastante a desejar. Talvez por causa daquilo que falou, eles achavam que a vantagem era muito grande para outro piloto e focaram muito em só eles dois. E dividiu a equipe. Tipo, tem os engenheiros de a equipe de mecânico de mecânico de outro. Exatamente. E cada um fazia o seu, não queria... Porque, claro... Compartilhar informação de, isso aqui deu errado. Eu não sei como funcionou, porque ninguém tá lá dentro para saber, mas é difícil você estar com dois companheiros de equipe, os dois têm o aval para brigar entre si, e daí cada um vai ficar ajudando o outro no setup do carro, por exemplo, entendeu? Eu vou testar isso, vou passar para ele. Então não sei como funcionou tanto isso lá dentro nos últimos anos, nas últimas etapas, desculpa. Mas eu acredito que talvez talvez não ter dado a prioridade para um piloto, porque é muito difícil, eu acredito, você dar prioridade para um piloto, mas você entender que, olha, a gente vai trabalhar junto até a penúltima etapa, a gente vai trabalhar 100% junto. Vocês vão se ajudar fazendo o carro, tudo. Vocês têm liberdade para disputar dentro da pista, fazendo a corrida sem loucura, mas vocês podem disputar dentro da pista. Mas a gente precisa trabalhar junto. Eu acho que isso poderia ter feito uma diferença para eles, porque ninguém imaginava com 105 pontos de diferença depois da volta de verão, até na primeira corrida depois da volta de verão, porque muitas vezes acontece depois da volta de verão o outro piloto já começa ganhando tudo, mas não, ainda demonstrar que a McLaren tinha um carro muito superior, e depois daquilo eles foram trabalhando para reduzir essa diferença com mais de 100 pontos eles reduziram a diferença. Então... Não, é verdade. Talvez faltou um pouco disso daí mesmo de, a equipe está acima de vocês, então, mecânicos e engenheiros, é o seguinte, o que eles vão fazer na pista é problema deles. A gente trabalha junto, a gente aqui, seu carro melhorou com essa atualização, nós vamos soltar uma reunião com todo mundo aqui que melhorou com essa atualização. Que vence o melhor piloto, não o melhor carro. Tipo isso. Eu acho que, porque eu vou te falar, foi um pouco que a gente teve esse ano na Fórmula 4, porque em vez de ser 2 pilotos uma equipe, são 6 pilotos. Puta que pariu. Então são 6 pilotos uma equipe. Sempre tem aquela de, mas o que tá... Eu acho que esse cara tem melhor que eu, tem tudo aquilo. Então sempre, no final do dia, a gente tinha uma reunião entre todos os pilotos e todos os engenheiros, chefes de equipe, e todo mundo conversava, olha, esse carro foi feito isso, foi feito aquilo, tudo. Então a gente viu que funcionou nele, a gente vai botar para outro piloto também e não vai ficar nessa de um tem prioridade, outro não tem prioridade nesse quesito. Dentro da pista, depois cada um faz o seu, mas fora eu acredito que você trabalhar junto com uma equipe funciona muito. Show. Vamos chamar nossos parceiros? Croma Blindagens, nosso parceiraço que, além de blindar os carros com maestria, com baita tecnologia, materiais ultra leves, está aqui para quebrar um paradigma ou um folclore que existe no meio dos carros de um SUV grande pesar 100 quilos numa blindagem.
Segundo o nosso pessoal da Croma, e isso é uma coisa que ninguém já discutiu, que a matemática é exata. Então, se você tira um para-brisa de 10 quilos e coloca um para-brisa de 60 quilos, você ganhou 50 quilos. Se você, no conjunto de vidros, na soma dos dois, da subtração de um vidro leve e a adição de um vidro pesado, você ganhar 100 quilos, uma blindagem total, contando todos os materiais, não pode pesar 100 quilos. Então, principalmente carro com teto panorâmico, etc e tal, que pesa bastante. Então, a Croma Blindagens, que acabou passando por algumas séries aí de questionamentos com clientes e pessoas que estavam querendo blindar e blindaram agora os carros com a Croma de mas a blindagem oferecem de uma X6 com 110 quilos. E a Croma fala que não consegue entregar com essa blindagem desse peso. E o cliente acha que a blindagem da Croma é pesada. Não, é que simplesmente os 110 quilos não existem num SUV desse tamanho. Isso é matemática pura, não quer dizer que a blindagem é pesada ou não. A Croma poderia simplesmente entrar no jogo das blindadoras e falar também que é 110 quilos e pronto, segue o jogo, ninguém ia desmentir. Mas, tratando com honestidade e transparência, a Croma vem aqui, eu como interlocutor, dizendo que não existe uma blindagem de um SUV grande com 100 quilos. Não existe. Então, você que está pensando em blindar seu carro com dados oficiais certos, com números de especificações de peso certo, QR Code na tela, como a blindagens, parceiraço nosso. A qualidade da blindagem não tem o que questionar também. A blindagem deles é muito boa. Acho que os membros do Motor Grid aí, todos com índice de satisfação excelente. Mais uma vez, QR Code na tela. Instagram, Croma Blindagens Oficial, WhatsApp 921817439. Faça sua cotação para blindar um carro na Croma Blindagens. E agora nosso segundo parceiro também, você que gosta de se divertir online, nos joguinhos, nas apostas, vá para uma plataforma segura, no caso RealsBet, é nosso parceiro aqui no Motor Grid, nos eventos, principalmente pela responsabilidade e entender que a aposta tem que ter prudência. Você gosta de se divertir online? Vai com prudência, saiba o seu limite, não coloque o seu patrimônio em risco, o patrimônio da sua família, o que você conquistou, o que você criou. Não coloque em risco, vai para se divertir. Tá num mês apertado, tá numa fase ruim, não joga, não vai diminuir muito. Então, no fim do dia, você tem que se divertir. A partir do momento que virou um vício, já não é mais diversão. É que nem velocidade, tem que ter prudência, tem que saber a hora certa, é que nem corrida, tem que saber a hora Com de... certeza. Que nem a largada, né? Você vai sair que nem vaca louca atropelando tudo, você vai perder a corrida. Exatamente. Então é melhor você chegar na corrida, você tá bem num ritmo bom, do que você querer ultrapassar todo mundo, que às vezes é o ritmo da corrida, não o seu ritmo. Você tá andando num ritmo muito mais devagar que você entender o consegue. limite sempre, né? Tudo acima do limite nunca funciona. É isso mesmo. Então, QR Code na tela, você que é maior de idade, você que gosta de se divertir online, já se diverte no ambiente seguro, que é a RealsBet, olha o QR Code lá, vai lá, se cadastra e daqui a pouco ano que vem tem Copa do Mundo, então já vai treinando lá. Legal, hein? Podia colocar aí você já na freca ano que vem, pra te apostar pra você ganhar, que a gente ganharia já, hein? Cara, nós temos os joguinhos, acho que você já sabe, né? Os joguinhos. Quando você veio aqui, tinha Garagem dos Sonhos ou não? Tinha. Ah, mas era só carro zero, eu acho, né? É. Então nós vamos fazer agora a Garagem dos Sonhos, que pode ser zero e usado. Qualquer coisa. Eu não sei se você entende muito de valor de carro, mas eu te ajudo aqui. Não, mas eu dei uma pesquisada hoje porque eu tava com medo. A minha última não ficou tão legal. Foi cancelado na internet. Foi bem Então, cancelado. Mas tá bom. Garagem dos Sonhos com Gabriel. Peraí que apitou um negócio aqui. Meu cartão de crédito. Anuidade. Tá bom. Essa não é tão boa, né? Que coisa, hein? Começaram a pagar a anuidade. Garagem dos Sonhos com Gabriel. Um carro popular. Jetta. Um carro até 800 mil reais. A 45 MG? Pode ser a 45S. Um carro até 1,5 milhão. 911 GT3 entra ou não? Não. GTS, então. Entra. 992.2 GTS. 2,5 milhões. G63. 3,5.
AMG GT Black Series. Eu acho que falta um pouco. Hein? Entra, então vamos lá, AMG GT Black Series. Eu peço um desconto lá, eles me ajudam. Também acho. 8 milhões. Ferrari puro sangue. Um carro clássico. Ford GT40. E infinito. Pagani Zonda LM Roadster. Olha, igual o do Hamilton. Aquela versão especial lá. A garagem ficou boa, hein? Jetta 45S, 992.2 GTS, AMG G63, AMG GT Black Series, Ferrari puro sangue, Ford GT40 e Pagani Zonda LM Roadster. Muito bom, hein? Agora vamos pro Blinda ou Responde. Já pegou a plaquinha, hein? Precisa ficar pronto, né? Primeira pergunta. Qual foi o rival mais difícil que você enfrentou na F4 italiana? Kia Nakamura aberta, com certeza. Segunda pergunta. Existe algum piloto da sua geração que você acha superestimado? Fala, mas esse cara não pilota tudo isso que a galera tá falando, ele tá lá, toda vez tá lá. Muito bom. Existe, melhor não falar. Na sua opinião, qual foi a pista mais complicada de correr? Cara, eu não corri ainda, mas foi onde eu fiz o último teste, foi Spa. Eu acredito que depois que você aprende, depois que você aprende é muito legal, mas foi a pista que mais me custou para aprender ela, por ser tão técnica. Quarta pergunta. Eu acho que eu sei sua resposta e eu sei o que você vai falar que não foi erro. Qual foi o maior erro da sua carreira e que você prefere esquecer? Eu acredito que é aquilo que a gente estava falando, como você já falou que já sabia a resposta. Mas eu não coloco como erro, porque eu não acredito que foi uma culpa minha. Todo mundo que assistiu a batida falou que foi, vamos dizer, 90-10, 90 do outro piloto, 10 meu. Eu poderia ter evitado. Era uma batida que ele me jogou até a grama, então eu poderia ter evitado a batida, simplesmente desistindo daquela posição, mas eu não me arrependo, sinceramente. Qual que foi? Essa do Campeonato Mundial de 2023. Boa. Última pergunta. Existe rivalidade entre brasileiros correndo na Europa? Eu acho que existe, talvez não entre nós pilotos, brasileiros corremos na Europa, mas muita gente vê essa rivalidade por fora e é uma coisa que eu simplesmente nunca gostei. Eu acredito que eu vejo que tem gente que vê essa rivalidade, mas a maior parte dos pilotos sempre tem uns que você sente que tem essa rivalidade, que quer te ganhar por ser do mesmo país, mas a maior parte eu me dou muito bem com todos eles e a gente está sempre se apoiando, que eu acho que isso é muito importante. Legal. Aí foi o Blindle Responde. E queria agradecer demais a sua presença, desejar boa sorte, que já deu certo na Freca em 2026. A gente está na torcida, espera você de novo no final do ano, contando aí bons resultados, vitórias e que a gente torce para, vamos lá, seguir os passos aí de quem veio aqui, que é o Gabriel, e chegar bem longe. Eu que agradeço vocês, a oportunidade ótima estar aqui batendo um bom papo com você, muito bom estar aqui presente. Agradecer toda a audiência do MGB Podcast por tudo. Então é isso aí, acredito que a gente vai para uma nova temporada aí, novas batalhas, novos desafios. Agora esperar acertar tudo para começar o ano bem. Mas é sempre uma honra estar aqui, eu espero poder voltar várias vezes aqui, com certeza. Eu até espero que, como esse programa aqui foi gravado, e ele vai pro ar no nosso recesso agora aqui no final do ano, que até lá a gente tenha falado muita notícia velha que já tenha oficializado. Que já tenha oficializado tudo, é isso aí. Ideia. Então aqui vocês vão sentir o drama antes da oficialização, se Deus quiser. Essa é a ideia, a ideia é que oficialize o mais rápido possível. Valeu. Galerinha, muito obrigado por todo mundo que assistiu a gente, todas terças e quintas aqui no MGB Podcast. Valeu!